com o absurdo da reforma eleitoral que vem por aí. Pois é, meus amigos, parece que os parlamentares não perdem a oportunidade de, na calada da noite, planejarem seus futuros. Por quê? Despercebida e sem muito comentário por parte da imprensa, o tal regime de urgência para a votação da tal mini-reforma eleitoral foi aprovada a toque de caixa na Câmara e que agora precisará ser votada no plenário da Câmara e do Senado para depois ser sancionada pelo atual mandante brasileiro até o dia 6 de outubro. Limite máximo para que possa valer, antes das eleições de 2024. Este é o que podemos chamar de presentão aos parlamentares, que vão deitar e rolar a partir de então de todas as formas de irregularidades que cercam uma campanha eleitoral. A coisa é tão séria que o regime de urgência acelera a tramitação da proposta e permite que seja analisada diretamente no plenário, sem passar por comissões temáticas onde se discute não só a necessidade dessa reforma, como a legalidade também. A prioridade dessa mini-reforma é flexibilizar uma série de regras, como o uso do fundo eleitoral e a prestação de contas, além da cota feminina de 30% dos candidatos. O primeiro escárnio, digamos assim, está na permissão de doações via Pix por pessoas físicas, com qualquer chave, sem a necessidade de usar a chave do CPF, por exemplo, que contraria a regra atual, que diz que as doações têm que ser por CPF e com limite máximo de 10% dos rendimentos brutos declarados pelo doador na Receita Federal no ano anterior à eleição. Agora não. Agora você pode fazer o Pix, não precisa usar o CPF para não ser identificado e não precisa nem mesmo seguir a regra dos 10% do valor declarado no ano anterior da eleição. Olha que maravilha. Isso vai favorecer qualquer pessoa que queira doar para um político, o que bem entender, e claramente ter um interesse maior no futuro. O relator do grupo de trabalho para essa reforma eleitoral, claro, é o deputado Rubens Pereira do PT. Olha só, PT do Maranhão de Flávio Dino, que afirmou que a reforma busca aprimorar o sistema eleitoral. Olha só. Acredita quem quiser, é claro. Vejam agora as pérolas desse absurdo de nome mini-reforma eleitoral. Por exemplo, a proposta estabelece que, durante o segundo semestre de anos eleitorais, não serão aplicadas sanções a partidos e federações políticas, mesmo que as prestações de contas, mesmo que elas tenham sido rejeitadas. Ou seja, você faz uma prestação de contas que não fecha, que está irregular e mesmo assim não sofrerá punição e poderá concorrer normalmente. Olha só que maravilha. Além disso, a falta de prestação de contas implicará somente na suspensão de novas cotas do fundo partidário até que sejam regularizadas, mas todo o montante recebido fica mantido com o partido e pode ser movimentado à vontade. Ou seja, não vai haver nenhum tipo de punição para quem tiver contas irregulares, para quem não fizer prestação de contas, que vai poder deitar e rolar com a grana. Preparem-se porque tem mais. Existe ainda a proibição da penhora e bloqueio de recursos oriundos do fundo partidário e do fundo eleitoral para cumprimento de obrigações civis, trabalhistas, penais e tributárias ou de outra natureza. Ou seja, os políticos poderão deitar e rolar à vontade com recursos públicos nas campanhas eleitorais, porque não haverá risco algum de terem seus bens penhorados, de serem
de ficarem restritos a concorrerem eleitoralmente. O texto prevê também que os candidatos podem usar o fundo eleitoral, melhor dizendo, o fundo partidário, para segurança pessoal, independente do sexo e de dependentes legais destas convenções partidárias, isto até o segundo turno, onde houver o segundo turno. Outro item absurdo é o que dispensa a apresentação pelo partido ou pela coligação do candidato de documentos produzidos de órgãos do Poder Judiciário, tipo cópia de processos, ficha corrida, ficha suja, processos em andamentos, ou seja, não será necessário apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral para que eles possam concorrer. É uma maravilha. Outro detalhe, a partir do momento que que o candidato, digamos assim, pode usar verbas do fundo eleitoral para segurança pessoal, o camarada pode até mesmo contratar sobrinho, tio, tia, parentes como seguranças para poder gastar o dinheiro. E aquilo fica tudo em casa. Vamos fazer o quê? Outro item que chama muita atenção está na campanha feita pela internet, onde no caso de sobras de créditos contratados junto aos provedores da internet, essas sobras, num prazo máximo de 10 dias, deverão ser transferidas para o próprio partido político ou para o próprio candidato que pagou pela propaganda via internet. Mas se o provedor dessa plataforma não devolver o dinheiro, se ele descumprir a determinação, o candidato ou o partido não podem ser condenados, não podem ser obrigados a devolver esses recursos ao erário. Ou seja, fica tudo por isto mesmo. Fica elas por elas. Isso é um tremendo absurdo. O projeto é extenso e eu só trouxe aqui os principais pontos, Muito embora seja chamado de mini-reforma, mas é muito complexo, muito grande os termos desse projeto, E esses itens apresentados, evidentemente, mostram como que o próprio Congresso Nacional, ou seja, como os parlamentares brincam com o dinheiro público, como a Casa do Povo e a Casa dos Estados querem legalizar atos de corrupção no sistema eleitoral brasileiro. O fundo eleitoral, que mais uma vez deverá sofrer um aumento absurdo, para eles é muito pouco, 5,2 bi, se não me falha a memória, essa grana é muito pouca para sanar a sede, o apetite dos parlamentares. Claro que esse projeto deverá ter algumas adaptações, tanto na Câmara como no Senado, mas vai ser aprovado, evidentemente, e obviamente vai ser sancionado pelo mandante brasileiro. Por quê? Porque está todo mundo dentro do mesmo esquema, todo mundo dentro do mesmo saco. Como eu disse ontem no vídeo, as três instituições, os três poderes estão juntos, estão amarrados no mesmo desejo de acabar com a democracia brasileira. Quanto a isso, não restam a menor dúvida. Mas é isso que eu tinha para vocês, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Chamem os amigos para nos acompanhar. Se inscrevam no canal, dê uma força ao Terra Brasilis. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.